para mim hoje é um grande prazer trazer aqui a Elaine Silva. Por vários motivos. Primeiro, porque ela é uma mulher guerreira, batalhadora, criativa, inteligentíssima, que tem um tino para as coisas, assim, ela fareja possibilidades, e eu acho isso muito legal, ela não está acomodada nunca, né? Então, quem é a Elaine Silva? Ela cursou administração de empresas e gestão financeira na Uniesp e a Embi Morumbi. É responsável pela análise, gestão, controle contábil, planejamento estratégico de negócios, desenvolvimento institucional e captação de recursos para organizações e empresas. Ela é sócia-diretora na agência de notícias Alma Preta, fundadora da Black Ad Network, fundadora da EMS Consultoria, cofundadora do Instituto FAO, conselheira titular CNPIR, titular do Comitê Gestor do Plano Nacional Juventude Negra Viva, conselheira consultiva do Torna-Voz, Sleeping Giants, Viração Ecocomunicação, Instituto Marielle Franca. Foi premiada com Leão de Prata com a campanha Corredor em Perigo, que, aliás, é maravilhoso, o comercial a gente vai passar para vocês verem, na categoria que celebra ações de diversidade e inclusão no esporte, no Cannes Lions 2025. E também recebeu várias premiações nos últimos finais de semana, do Clube de Criação, certo, Elaine Silva? Então, nossa convidada hoje é a Elaine Silva para contar para a gente onde tudo começou, porque tudo começa e tudo tem uma história. Então, a palavra é sua, mas antes, vamos passar o seu filme aqui? Seu filme vencedor, porque não é todo dia que tem alguém aqui que ganhou o Leão de Ouro em Cannes. Já dizia o ditado racista: branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Pessoas pretas têm 3 vezes mais chance de serem assassinadas nas ruas brasileiras. Um estudante negro foi baleado no Rio de Janeiro. Segundo a família da vítima, ele teria sido confundido com um criminoso. Todos os dias o racismo faz pessoas pretas correndo nas ruas serem confundidas com bandidos. Mas parte da sociedade continua ignorando o problema. Então a alma preta tornou o problema impossível de não ser visto. Corredor em Perigo. Numa das maiores corridas de rua do Rio de Janeiro, um corredor negro vestiu o único uniforme possível para se sentir seguro. Um colete à prova de balas. Imediatamente chamando a atenção no percurso e nas redes sociais. Na linha de chegada, ele falou em rede nacional. Esse é o único jeito de uma pessoa negra correr nas ruas desse país. Hoje eu corri por mim, hoje eu corri por nós, hoje eu corri por todos. Eu corri para deixar o racismo para trás. Começando uma conversa sobre o assunto em todo o país. O atleta participou de uma corrida de rua em Niterói vestindo colete à prova de balas. Gostaria muito de poder correr na rua, mas eu não tenho essa coragem. Extrema vulnerabilidade. No site, todos podiam aprender mais através de um manual antirracista e se juntar ao protesto com a camiseta do projeto. Os resultados nos levaram longe, realmente longe, alcançando aqueles com o poder de mudar o futuro. E até criando uma nova lei que promove mais segurança para pessoas pretas nas ruas. Nós estamos articulando para que a campanha Corredor em Perigo se torne um projeto de lei. Finalmente, o país começa a correr na direção certa. Corredor em Perigo. Uma corrida para deixar o racismo para trás. Parabéns, maravilhoso. E aí, a palavra é sua agora, dona Elaine. Aí eu vou mostrar para vocês o prêmio, é muito pesado aqui, ó. Chegou agora. Lindo. Acabou de chegar, chegou sexta-feira. Aí, é a primeira vez, assim, que eu tô mostrando ele, né? Depois que ele chegou. Mas é uma satisfação muito grande participar desse café, Regina, com colegas aí do campo, como Seco, que sempre me deu um apoio, uma força aí, acho que desde o começo, quando
lancei Black Ednet, ele estava lançando um livro e pediu para a minha colaboração. Então, é uma satisfação imensa estar com pessoas que acreditam, né? Que acreditaram sempre assim no meu trabalho. Eu estou um pouco rouca, porque estou com dor de garganta, mas tá dando para falar, não sei se ficar muito ruim, vocês me avisam, porque eu estou tentando falar o mais alto que eu posso aqui. E também, Tranquila. se tiver algum ruído, é porque o Augusto está em casa hoje, então pode ser que vocês escutem alguma criança falando por aqui. Mas o Augusto pode entrar no café, se ele quiser. Ele está aqui sentadinho. Então é isso, assim, eu acho que Elaine é mãe do Augustus, acho que em primeiro lugar, assim, né? Minha carreira eu contei rapidamente no painel da ANER, né, que eu participei. Eu entro nessa carreira de comunicação muito depois de vir do mundo corporativo. Trabalhei muitos anos na agência de publicidade, como assistente financeiro, coordenadora financeira, e sempre observando os meus diretores a trabalhar nesse universo de publicitário mesmo. Então, ali eu cuidava de muita coisa. Trabalhei com algumas startups, trouxe também algumas multinacionais, né? Assim, ajudei a implementação das multinacionais aqui no Brasil. Então, a gente acabei por mais de 20 anos viciando em trabalhar em organizações e corporativas, né, empresas corporativas, teriam que dar lucro rápido, né? Então a empresa vinha com uma ideia e eu tinha que ajudar ali os diretores a pensar, a fazer a coisa crescer, a coisa girar para ganhar um corpo e assim eles vender. Então essa é a minha especialidade. Até que na última empresa que eu trabalhei, ganhei promoção num dia, porque a gente bateu todas as metas, e no final desse diálogo eu acabei conversando, né, trocando mais com o meu diretor, e aí me abri ali dizendo que eu tinha acabado de saber que meu filho era autista. E no dia seguinte ele me manda embora. E aí é onde tudo começa, essa história com a comunicação da mídia independente. Né, eu brinco que tem uma Elaine antes e uma Elaine depois, que foi justamente antes da pandemia, ali no final de 2019, que acontece tudo isso. Em 2020, ali a gente entra na pandemia. E aí foi quando eu conheci a Alma Preta, conheci o Pedro. E aí a gente começou as apostas, né? Onde montei o planejamento estratégico da Alma Preta, comecei a pensar o negócio como negócio, né, propriamente dito, porque até então ele tinha um sonho e uma MEI, e ele vendia, na verdade, ali algumas canecas, camisetas, para pagar as contas. Ele dá uma preta com 6 pessoas trabalhando full time ali para eles. Ou seja, eram vários jornalistas que produziam conteúdo, mas não com esse recorte assim de ganhar dinheiro, de fazer disso uma profissão de fato, né? Que é isso, Uma Preta, ele nasce numa necessidade de dar voz para pessoas que não tinham voz naquele momento, né? Ou seja, os jornais tradicionais, eles não tinham essa pegada com recorte racial, jornalismo com recorte racial. Então, a Alma Preta, ele vem muito com esse viés de dar voz às pessoas que não têm, de denunciar casos extremamente importantes ali de racismo, de preconceito, de impunidade para a população negra, discutindo políticas públicas e por aí vai. E aí, quando eu entro, eu penso esse planejamento estratégico, a gente fica super feliz, porque a gente começa a captar recursos, batemos ali o primeiro milhão da Alma Preta, mas aí o sonho, né, que aquilo que parecia ser impossível ali, a gente acabou sendo surpreendido pela pandemia. E ali a gente teve que mudar completamente o escopo da Alma Preta, né? Tudo que a gente pensou que seria 100% editorial, aí eu junto com o Pedro, a gente teve que mudar a rota para pensar novos produtos, né? Para além do nosso site, para além das nossas vitrines de redes sociais.
pensando mais no editorial. Foi aí que eu pensei em escrever mais em editais de audiovisual, que daí a gente passa no primeiro edital do YouTube. A gente consegue, e esse edital, a gente consegue R$ 1.000.000 para montar a nossa Casa Alma Preta, juntamente com o nosso estúdio, só que era no meio de uma pandemia, estava tudo muito incerto. E aí a gente falou, não, vamos abraçar essa. Se a gente conseguir isso daqui, a gente vai conseguir outras coisas. Passamos um outro edital de emergencial do Facebook. E aí, quando a gente passa nesse edital do Facebook para cobrir a Covid, eu começo a ficar com medo, porque estava todo mundo recolhido ali, e os veículos de comunicação começam a procurar a gente, pedindo ajuda, porque ia fechar. Até que eu tive a brilhante ideia de, assim, sempre falava para eles sobre trabalhar com a publicidade e propaganda, mas no mundo da mídia independente sempre teve uma certa resistência, né, para não deslegitimar, vamos dizer assim, essa questão da independência, né, da publicidade e propaganda. E eu falo, não, mas aqui tem um universo, tem um caminhão de dinheiro que a gente pode usar, e é isso aqui talvez possa ser a nossa solução. Ele não topou logo de cara, e aí eu tive a brilhante ideia de vender uma campanha publicitária para o Facebook, que naquela época tinha muitas comunidades, e foi para divulgar a comunidade de pais, homens solteiros, homens negros solteiros, e tinha dificuldade de ver seus filhos na pandemia, e que estava vivendo um momento... Elaine, dá licença, essa comunidade é grande? Do Facebook? Essa comunidade de homens negros solteiros. Então, foi em 2020. Então, foi uma campanha publicitária para expandir essa comunidade dentro de um canal do YouTube, do YouTube não, do Facebook, para dar suporte. Ele tinha psicólogos, né? Ele começou a nascer várias organizações do movimento negro que cuidava de homens e mulheres negras, existem até hoje, assim, algumas. E foi bem bacana, foi uma campanha que conversava muito com o nosso editorial, e daí eu mostrei para ele, falei assim, olha, eu consegui um PI de R$ 50.000. E ele, nossa, mas e aí? A gente entrega quando? Em 30 dias. Ele, como assim em 30 dias? R$ 50.000 é para um projeto de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 18 meses. Falei, não. Aí eu comecei a explicar como funcionava a publicidade e propaganda. E foi daí que nasceu a Black Ednet, porque eu vendi um projeto no papel para a Meta, e a Meta comprou essa ideia, e só tinha eu e a minha ideia, e agora o sonho do meu sócio se convencer e deixar eu rodar a campanha e montar a minha rede da Black Ednet. Foi assim que nasceu a Black Ednet. Até aí, na época, eu não tinha tecnologia, fui recorrer ao Lucas, né, da Zygon, aí de Salvador. Eles me ajudaram bastante, ficou um período como sócio, não mais, e foi assim que surgiu a Black. E desde então eu venho trabalhando com a Black Ednet, que abarca ali veículos, na maioria deles, liderado por pessoas pretas, e eu vendo para marcas, né, não todas as marcas, mas o recurso que entra na Black Ednet eu acabo distribuindo para essa rede que tem mais de 60 veículos aí. Então foi assim que a gente começou, a minha história começa quebrando esse tabu, foi assim que eu comecei a criar outros produtos de prateleira na Alma Preta, foi assim que eu comecei a pensar fora da caixa, assim, literalmente, e comecei a provocar esse campo que hoje fala muito de diversificação de receita, mas poucas pessoas sabem trabalhar dentro desse universo a diversificação de receita em si. Você falou que da prateleira, né, que você começou a explorar. O que foi especificamente? Conta para a gente um pouco. Ali eu comecei a pensar, os banners, né, a publicidade mais tradicional, que eu acho que é isso, que era um tabu, de certa forma, porque se você, não é simples assim, você colocar um banner ali no seu portal e começar a veicular. Você trabalhar com publicidade, eu brinco muito, e na verdade não é nem uma brincadeira,
Mas é trabalhar com a tecnologia, né? É como você sair do Android e seguir para a Apple. Parece um bicho de sete cabeças, mas de repente você já está envolvido, em menos de uma semana você já sabe mexer em todos os aplicativos. Então, a tecnologia em si, ela é basicamente isso. Toda vez que ela surge, é um tabu para todo mundo. Quando eu começo a trabalhar com publicidade lá atrás, eu brinco que desde 2007, era uma coisa de outro mundo, porque existiam sites que emitiam cupons de desconto, não era tão fácil assim, clica aqui, coloca o seu cupom de desconto e você vai ter o desconto, não. Você tinha que imprimir desconto, tinha que levar num lugar. Eu sou da época do site de compra coletiva, Desejo Mania, Peixe Urbano. Então, eu vi isso crescer, né? Então, comecei a pensar na Alma Preta pegando essas minhas referências lá de trás. Então, como é que a gente começa? Do básico para o mais sofisticado. E foi isso. A gente teve que mudar o site, a gente teve que mudar servidor, a gente teve que contratar pessoas que entendessem ali de tecnologia. Aí eu trouxe isso para dentro da Black Ednet para tentar ajudar outros veículos de comunicação, porque até então, em 2020 e 2021, as pessoas começaram a beber da tecnologia. Todo mundo ficou conectado, era live, era um monte de coisa que tinha ali. E aí a gente migra, sai dessa parte mais textual, e vai para a parte mais comunicação 360, que é trabalhar o audiovisual, podcast, coberturas e fazer denúncias, sabe, assim, mais em loco, a gente começa a se provocar nesse lugar. E eu tiro um pouco dessa experiência, né, de criação de produto e começo a passar para esses veículos da Black Ednet também. Então, ali eu ajudei muitas pessoas a criar tabela de preço, a entender o negócio de um para um, assim, para ver o que de fato poderia fazer para que não onerasse tanto no faturamento, por exemplo, de um veículo de comunicação que fica no interior da Bahia, no interior de Recife, no interior do Norte e Nordeste. Então, é isso, assim, eu comecei a pensar de forma muito mais estratégica, não só da porta para dentro, mas da porta para fora, porque o meu medo era os pequenos fecharem as portas. E hoje eu fico feliz de ver Conquista Report, de ver Mangue Jornalismo, de ver, que mais? Eufêmia, vários veículos, Linha 8 Notícias, que é muito de Salvador, vários veículos pequenininhos que hoje já estão grandão aí, que são sócios da JOR, associados da JOR, eles estão grandes, entendeu? Então, eu acho que é um pouco de missão cumprida, ou estou no caminho certo, porque missão cumprida não, porque as pessoas ainda me procuram bastante, mas eu fico muito feliz de ter estendido a mão, não só eu, quanto a Alma Preta também, para que esses veículos não fechassem as portas, sabe? E me conta uma coisa, Elaine, nessa trajetória toda sua, na Alma Preta, na Black, teve mais dificuldade do que facilidade? Como é que foi isso? A dificuldade a gente sempre tem, porque eu brinco que todas as vezes que eu bato na porta de uma agência de publicidade, eles nunca me atendem. Ou então, quando eu tô com um homem, aí me atende. Ou então, quando eu tô com uma pessoa preta, ou uma pessoa branca, acho que a pessoa branca é dona da Alma Preta. Ou é dona da Black Ednet. Então, Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que as agências são racistas? eu não digo que... Eu não acho que a agência... Não posso julgar que a agência de publicidade é racista. Eu acho que falta muito conhecimento. Esse campo de publicitário, ele é muito carente dessa informação do próprio racismo, sabe? Assim, de digerir mais, de disseminar mais, de se apropriar mais, no bom sentido, dessa informação sem se sentir um impostor. Eu acho que essa é a palavra correta. Porque eu vou te dar um exemplo, assim. De todas as agências de publicidade que eu atuei, eu era a única pessoa preta na agência. Uhum. E não era algo propositivo, porque naquela época passava despercebido. Acho eu, né? Só que por um outro lado,
sempre existia ali umas piadinhas que tá tudo certo. Só que nunca existia uma certa valorização. Eu nunca dei bola para isso. Tanto é que eu transito por esse universo de forma muito tranquila, assim. Muito tranquila, porque eu acho que é isso. Hoje, as pessoas me vendo, meus diretores me vendo, as pessoas que trabalham me vendo, tem uma certa admiração e arrependimento ao mesmo tempo. Porque se eles fossem espertos, eles ganhariam um leão de Cannes e nenhum deles tem. Isso eu acho, assim, a minha vitória é essa. Hoje em dia falando, isso para mim tem um significado muito grande, porque nada mais, eu acho que é a minha capacidade desde o começo do meu trabalho, desde a minha trajetória, sabe? Eu acho que você resume nisso aqui, num leão de Cannes mostrando para todos o quanto que eu era capaz e as pessoas não, ninguém nunca aproveitou, né? E olha que eu trabalhei em grandes agências. Então, Né? porque eu estou te perguntando isso, porque quando a gente conversou outro dia, eu te falei que em 1996, quando eu estava na Símbolo, nós lançamos a revista Raça Brasil, que foi a primeira revista para negros desse país. E um grande publicitário, que não vem ao caso o nome dele, chegou e disse para a sócia da Símbolo, para a Joana Avô, essa revista para negros, na época falava negro e não preto, essa revista, porque ficava assim, né, agora é preto, agora é negro, enfim. E essa revista, ela não vai vender 5 exemplares. Você acha que a anunciante vai querer anunciar em revista para negros? Foi isso que a gente teve que ouvir. E a gente fez uma tiragem inicial de 100 mil exemplares, né? Assim, falando, puxa vida, estamos ferrados, né? Vamos botar 100 mil exemplares na banca. Só que a revista esmagou, a gente teve que imprimir mais 200 mil exemplares, nós vendemos um total de 263 mil exemplares na primeira edição da revista Raça Brasil. Né, e esse publicitário teve que dormir com isso. E depois a gente sabe que começaram a desenvolver meia de seda para negro, maquiagem para negro, shampoos para negro, coisa que não se pensava, o negro tinha que usar tudo que era do branco, né? Começaram a desenvolver, e, enfim, né? E eu sei, e as próprias gráficas tinham dificuldade para acertar capa com pele negra, né? Perdia-se muito papel, porque não acertava, saía amarelo, saía assim, eles tiveram que se adequar. Então, assim, é um caminho difícil, é um caminho muito difícil. Eu não sou preta, mas eu vivi bastante isso, e eu sei da dificuldade que você, primeiro, ser mulher, segundo, ser preta, né? Então, depois desse depoimento aqui, né, deixa eu só ver, começou a subir perguntas aqui, então deixa eu pegar, tem do professor Adriano, eu vou só... então deixa eu ver, o professor Adriano, se não atrapalhar, tem 2 perguntas. Quem são os leitores da Alma Preta? São, na maioria, deixa eu ver, negros. Como vocês enfrentam as barreiras algorítmicas, né? E depois ele pergunta também, como fica a relação publicidade e jornalismo? Tem muita divergência? Isso são essas 3 do professor Adriano, depois a gente vai para a Adriana e para o Marcelo. Então, os leitores da Alma Preta é muito diversificado. A gente fala com todos os públicos, mas boa parte deles são pessoas brancas que leem a Alma Preta. E aí é muito fácil de justificar, né? Não é em todo lugar que chega a internet, e a gente fica nesse campo do digital. Acho que tem boa parte assim, do extremo da periferia sofre muito com o acesso à internet, e isso é uma coisa que a gente denuncia a todo momento. E eu acho que a gente deixou de ser uma agência de notícia que só publica notícia. Acho que nós somos um veículo de comunicação que, para além da notícia, a gente denuncia e provoca o governo para que se crie políticas públicas de acessibilidade para a população preta e periférica. Acho que exemplo disso é essa campanha que a gente criou, que vai virar um projeto de lei. Semana passada eu conversei com a assessora do senador Paulo Paim, para a gente entender se estende esse projeto de lei para um projeto de lei em nível nacional. Então, a gente provoca muito
nesse lugar. É isso, assim, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode também se associando e se filiando a outras organizações pretas, como o Peregun, como o MNU, e entre outras organizações maiores, o Negro, que é daí de Salvador também, para tentar entender a comunicação de modo geral e para fazer com que a nossa voz chegue em quem tem que chegar. A gente não está aqui para falar de preto para preto. Se eu fosse falar de mim para os meus, seria muita hipocrisia da minha parte. Então, eu gosto muito de falar sobre isso e eu falei um pouco também lá na NER. A gente não está para se comunicar para os nossos. A gente se comunica, obviamente, para os nossos. Mas eu acho que para além dos nossos e para além do recorte que a gente tem no site, a gente fala de tudo, a gente consome tudo, que daí é um pouco, pegando um pouco do gancho que a Regina falou aqui. A revista Raça, quando ela nasce, ela é uma semente plantada até para que existisse ali a Alma Preta hoje, sabe? Eu falei um pouco disso para ela, né? Eu juntava moedas para comprar a revista Raça porque eu queria ver a Thaís Araújo, queria ver outras figuras pretas ali que eu me via nessas pessoas que eu não via na mídia tradicional. Então, a revista Raça quebra esse tabu. Publicamente falando, foi o primeiro tabu ali existente, né? Então, eu acho que é nesse lugar, com relação aos leitores. A gente enfrenta a barreira do algoritmo sendo criativo. Porque se eu pensar sempre no mais do mesmo, não vai. Se eu não me atualizar e não andar de acordo com as questões tecnológicas, como a tecnologia anda, eu vou ficar para trás. E boa parte dos veículos vão se tornar analógicos, porque eles estão sendo extremamente resistentes à tecnologia. E isso é um grande problema entre os veículos, por 2 motivos. E de modo geral, não somente com recorte racial. Primeiro, porque tecnologia é cara. Segundo, porque há ainda uma certa resistência por não saber de fato o que vem depois disso daí. Então, o novo assusta muita gente. Assusta pela falta de conhecimento e assusta pela falta de recursos financeiros, entendeu? Porque e quando a gente traz para a gente é pior ainda, porque se eu for pegar pessoas pretas ali que entendem de tecnologia, pode peneirar que você vai encontrar poucas pessoas, você entendeu? E isso aí é fato. Mas a gente não deixa de correr atrás, por isso que eu sou muito curiosa, por isso que eu faço amigos, aí tem amigos que me dão esse suporte, que eu ensino, que eu coloco a equipe, não só eu, mas toda a equipe da Alma Preta para trabalhar nesse universo de tecnologia, porque não é só os diretores que têm que beber dessa fonte. E aí é uma coisa que eu gosto bastante assim de falar, que a comunicação ela vem junto com o conhecimento, que vem junto com o recurso. Só que essa responsabilidade ela tem que ser de todos, não tem que ser só de quem é que está ali no corpo diretivo. Todos têm que pensar da mesma forma. Porque se a gente cresce, a equipe cresce, todo mundo cresce, o campo cresce. E aí você me pergunta como fica a relação da publicidade e jornalismo, publicidade e jornalismo. E tem muita divergência? Tem muitas. A começar do jornalista. O jornalista não gosta de publicidade, entendeu? Esse é o ponto principal, assim. Você vai falar de publicidade, eles pensam que você vai pegar o comercial da Bombril, vai. E aí é aquele comercial. Mas não, não é isso. Pensar publicidade é ajudar os publicitários a pensar uma publicidade comunicativa, diversa e antirracista, como a gente fez agora com o Corredor em Perigo. Todo mundo se simpatiza com essa campanha, porque, independentemente da corrida de rua, independente da cor, todo mundo corre, assim, boa parte da população corre. Seja branco, preto, pardo, questão de gênero, todo mundo corre. Seja velhinha como eu. Exato, se tornou uma coisa popular. Agora, juntar ali as duas coisas, eu acho que aí é a sacada, sabe? Assim, a Liu Lara, que eu ia falar, Regina, que a Liu Lara, assim, a relação que eu tive com o Marcinho ali e a equipe dela foi muito boa, porque ela tem o recurso
e nós temos a ideia e a vontade de crescer. E ela acreditou na gente. Então, eu não tenho dinheiro, ela tem dinheiro, então vamos junto, sabe? Vamos tentar fazer uma coisa aqui, onde a gente pensa, a gente dá ali o norte e ela ajuda a gente a pensar numa campanha que se comunica com todos e que todos se veem naquela campanha sem falar de morte, sem abusar ali da pessoa, sem falar da dor, né? Que é basicamente isso. Não que o racismo não seja uma dor, independentemente da esfera e de como surgiu ali o racismo, mas é numa outra perspectiva, é numa campanha mais inteligente, sabe? Então eu acho que é isso, assim, a divergência, ela sempre vai existir, a resistência também. Se você me disser, uma preta aceita qualquer tipo de publicidade dentro do seu portal? Não. A Black Adnet aceita? Também não. Porque existem valores. Mas isso não significa que a gente não deixa de consumir tudo e falar de tudo, entendeu? Acho que é um pouco disso. Então, a Adriana elogiou o que trabalhou na Raça Brasil. Depois a gente precisa conversar, Adriana, porque eu estava lá também. E depois o Caderno 7 diz que ele recebeu o seu manual de jornalismo da Alma Preta, que é muito útil na biblioteca para consultas, né? E Vamos lançar a versão... O ano que vem lança a segunda versão do manual com o manual de estilo. Não, se você quiser, passa para nós que a gente coloca no site da ANER, tá? Para divulgar. Ótimo. Vai ser ótimo. Aí a Milena Haddad, que trabalha com educação, ela disse que eu queria saber mais sobre como hoje está estruturado o modelo de negócio da Alma Preta. A principal fonte de renda é a publicidade? Hoje a gente está em 52% de filantropia e 48% de receitas diversas, que é um marco, né? Assim, dentro desse universo do jornalismo, acho que eu considero um marco, sendo 18% publicidade e propaganda. Qual que é o meu sonho? Aí eu compartilho aqui com vocês. Que a receita, que a nossa diversificação de receita seja dividida em 20% para cada frente. É um desafio, ou até menos. Mas é isso, né? De 48% aí que a gente tem, né? Quando eu entrei era 98% filantropia, e agora a gente diminuiu isso para 52%. Então eu acho que a gente está num caminho. Mas se um dia a gente conseguir entender que pelas fatias, né, dali da pizza, fica 20% para cada uma, nossa, eu tô no céu, porque daí eu deixo 100% de ser independente. Aí eu serei 100% jornalista independente, porque até então, hoje a gente depende muito da filantropia, né, Milena? Você sabe disso. Acho que é do Porvir, né, você falou. Então é isso, a gente depende de editais e de filantropia propriamente dito. E isso aí é uma coisa, é muito custoso para a gente, né? Porque não tem como a gente simplesmente fazer aquilo que vem da nossa cabeça. Mas, para além disso, acho que tem algumas técnicas que a gente utiliza desses recursos que vêm de projetos específicos, que pelo menos 5% desses projetos eu deixo para esses trabalhos de inovação que a gente lança. Que aí é Pedro ir para o Congo fazer a reportagem do Congo, eu fazer uma campanha dessa daqui, a gente fazer a cobertura das Olimpíadas, para a Copa do Mundo, sabe assim? Eu acho que vem funcionando muito bem, sabe? Fazer alguns documentários. Então, que reportagem foi essa do Congo que o Pedro foi fazer? A gente vai lançar o ano que vem um documentário muito bom, que tem, eu posso falar que Ian Boechat está ajudando muito a mentorar o Pedro, junto com o Flávio, junto com o filho do Tim Lopes, e tem outros parceiros grandes que estão ajudando a gente a estruturar esse documentário. Mas tem bastante reportagem que a gente publicou falando sobre a Guerra do Congo. A gente já tem alguns meses que a gente já está lançando, mas o produto, as fotos, vai ter exposição, vai ter um diário que o Pedro está escrevendo também. Então, tem muita coisa que a gente vai lançar até o final do ano que vem.
sobre essa cobertura da Guerra do Congo, e talvez ele volte no ano que vem também. É muito provável que sim. E normalmente, quando você lança os documentários, as matérias, você tem cobertura normalmente da imprensa em geral ou se ignora? É muito difícil, é só aquilo que interessa. Então, essa do Congo teve o ICL, teve alguns veículos de jornalismo que pediram para repercutir essa cobertura, porque o Pedro foi o único jornalista brasileiro aí para o Congo esse ano, né? Não teve nenhum jornalista que foi fazer essa cobertura. Então, algumas coisas sim, outras não, né? Assim, que interessa a mídia tradicional, sim, que não, não. Mas é isso, é uma luta, assim, para a gente poder também emplacar algumas matérias e dar visibilidade, por aí vai. Existe um trabalho, um planejamento muito árduo de diversas áreas pensando junto para a gente startar isso. Final do mês agora, a gente vai lançar uma série chamada Tem Clima para Isso, que vai ser exibido na TV Futura. A gente está gravando desde o começo do ano. Então vai ser bem bacana. Depois eu até vou mandar para a Regina. É sobre o quê? É sobre o que tem clima para isso? Sobre meio ambiente. Então, é um programa vão ter 24 episódios, onde a Jessie Alves e a Amanda Costa, que são apresentadoras, a gente convida especialistas que falam de diversos temas sobre meio ambiente. E tá bem legal, porque a gente está fazendo essa gravação no nosso estúdio, a gente fez todo o licenciamento, tá? E registros necessários, enfim. E aí o mais legal é que essa versão vai ganhar uma grande escala, né? A gente vai exibir na TV Futura, depois vai subir para a Globoplay, então, assim, é uma coisa bem grande que a gente fez, é um projeto grande em parceria com TV Futura, tem um edital do Ministério da Igualdade Racial também, que a gente conseguiu para esse projeto, e o Instituto Clima e Sociedade também está apoiando. Então, tá lindo esse projeto, assim, a gente montou um estúdio maravilhoso, assim. Onde é teu estúdio? Fica aqui na Zona Leste, próximo ao metrô Arthur Alvim. Inclusive, quem precisar, assim, a gente tem ótimos equipamentos, assim, a gente está super aberto. Não é um estúdio que a gente cobra um valor absurdo, é um preço muito social, assim, a gente faz vários trabalhos com várias organizações. Nossa, que legal. E tem os nossos profissionais que dirigem ali o estúdio, que faz podcast, que grava programas, enfim. Então, sintam-se convidados para conhecer a Alma Preta e também, quem sabe, fazer um projeto com a gente. Nossa, eu ia adorar ir gravar um café com a Nera aí. Maior prazer de te receber aqui. Nossa, podia ser muito legal. Eu quero conhecer muito, Elaine, quero muito conhecer. E aí eu fiquei aqui pensando, né? Aí depois da Alma Preta, você criou a Black Ad Network, certo? Isso mesmo. E aí, conta um pouquinho da Black para a gente. Eu brinco que a Black é minha menina dos olhos, né? As pessoas falam assim, nossa, mas você não ficou rica? Eu falei, não. Mas por que você não ficou rica? Você fala tanto de publicidade, que ali está o dinheiro. Então, é justamente por isso. Tem publicidade e publicidade, né? Eu não vou também colocar em risco um veículo que tem mais de 30 anos, mais de 10 anos ali, né? Não vou anunciar fake news, não vou... A marca tem que ter uma certa credibilidade, porque é o que eu falo. É mais importante a marca ter a gente com ela do que a gente com a marca, né? Assim, no bom sentido, brincando. Mas ali tem um fundo de verdade nesse lugar, porque a gente precisa valorizar o editorial. E é isso, assim, eu que sou administradora, eu gosto de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu não falo não para dinheiro, mas tem algum dinheiro que a gente tem que falar não. Mas falar não somente, não quero fazer isso aqui, não, a gente conversa, tenho cuidado de fazer reunião, tenho cuidado de orientar, de entender, de, sei lá, indicar, olha, a gente não faz, mas aquela pessoa ali pode ser que seja interessante, ou provocá-los. Por que vocês não fazem uma ação
que vá devolver para a sociedade, lá, 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 lá. Então, essa é um pouco da função também da Alma Preta nesse lugar, né, e da Black Ednet de fazer essa orientação. E a Black Ednet não recebe grandes publicidades, né, assim, porque ainda existe essa resistência de que, se é uma mídia programática que recebe, né, com recorte racial, vocês só podem falar de coisas relacionadas à raça. E não é bem assim, né? Não. Não é assim que funciona. A gente pode falar e fazer propaganda de qualquer coisa que a gente queira, mas, ainda assim, algumas agências ainda têm uma certa resistência, né? Por isso que boa parte das coisas eu fecho direto com o cliente. Professor Adriano, o senhor levantou a mão? Levantei. Pode perguntar? Pode. Bom, primeiramente, prazer, Elaine. Nós nos conhecemos no Summit da ANER, muito rapidamente, no finalzinho. Você ia pegar um táxi. A Regina até me passou o contato, mas eu falei, não vou entrar em contato com ela sem me apresentar, né? Eu sou o professor Adriano, eu dou aula na Casper Libero, e eu estou pesquisando, viu, Elaine, a plataformização da mídia negra e como que essa plataformização ajuda ou atrapalha na visibilidade, sabe? E vocês, da Alma Preta, estão como objeto de pesquisa. Inclusive, na quinta-feira, eu vou apresentar no Congresso Internacional, lá na SPM mesmo, um artigo falando assim, por que estudar a mídia negra, né? É um assunto que eu trabalho, e vocês são objeto de pesquisa. Pensando nisso aqui, já que eu estou de frente para você, eu vi pela tua fala que você está muito atenta às tecnologias, está muito atenta às mudanças de plataformas, tudo, né? Queria saber de você, em tempos de IA, que já tem navegador com IA, já tem resposta automática com IA, o Google já tem um modo de IA, como é que ficou aí a visibilidade do site Alma Preta? E se ela baixou, você diversificou esses canais, por exemplo, o YouTube ainda talvez não tenha sido tão afetado. Como é que está todo esse cenário assim de visibilidade em tempos de IA? A gente está criando... A gente passou agora num edital onde... Porque aquilo, assim, só dando 2 passos para trás. Antes era eu que ficava o tempo inteiro ali focando nessa questão mais de tecnologia e buscando coisas novas. Aí, quando foi esse ano, eu fiz uma provocação para os gerentes da Alma Preta. Eu falei, vocês têm que ir atrás, porque eu quero entender o que vocês podem trazer de inovação. São jovens. Então, os jovens têm umas ideias, até para a gente entender ali quais são as sacadas deles. E para minha surpresa, assim, eles passaram no edital e agora eles vão criar uma tecnologia nova utilizando IA. Eles vão criar uma IA para otimizar todo o tempo de postagem e produção de alguns produtos e recursos internos aqui na Alma Preta. Então, eu fiquei feliz, porque é isso, assim, foi uma coisa que eles pensaram fora da caixa. Lógico que eles pensaram no projeto, a gente revisou, daí voltou de novo, daí a gente aplicou, ganhamos esse edital, e agora eles vão passar, acho que daqui a um mês, mais ou menos, começam a trabalhar, de fato, para a construção dessa ferramenta. Não dá para abandonar o uso de inteligência artificial hoje em dia, né? Infelizmente, não tem como. Só que tem uma grande diferença. Uma coisa é você joga o texto, publica. Outra coisa é você pegar essa ferramenta e usar ela ao seu favor, porque é uma máquina, você tem que alimentar essa máquina, porque se você não alimenta essa máquina, ela vai dar aquilo que todo mundo diz, entendeu? É capaz até dela responder que não existe racismo, sabe? É verdade. Isso pode acontecer, né? E se eu não me engano, esse foi um dos temas discutidos no Summit da ANER. Bastante, inclusive, né? Porque depois eu assisti a alguns painéis e eu vi que esse era o tema do momento, assim.
Mas é isso, a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia no nosso dia a dia, assim como foi com a Alexa, né? Você lembra? Não sei se você recorda como foi. Ah, eu vou ter um negócio que vai escutar tudo que eu estou falando aqui dentro da minha casa. Hoje é a coisa mais comum, é alguém ter uma Alexa dentro de casa, sabe? Não, e brigar com a Alexa, né? Alexa, então tá ouvindo o que eu quero? Pelo amor de Deus. Exatamente. E por incrível que pareça, a Alexa, ela responde exatamente aquilo que a gente quer escutar, porque ela conhece o nosso perfil, vamos dizer assim. Olha, meu filho. Olha isso. Eu perguntei para a Alexa outro dia onde ela mora, ela falou que mora nas nuvens. Então, é isso, sobre isso, assim, eu acho que... Desculpa. O Augusto está falando com a Alexa. Ele fica, se deixar, ele fica o dia inteiro falando. E é isso, assim, eu acho que... Peraí, deixa eu só falar para a Alexa parar aqui. Pronto, senão ele vai ficar falando com a Alexa. E eu acho que, assim, vai além, porque hoje não é só a Alexa, é a Siri, é um monte de aplicativo ali, que às vezes a gente está muito atarefado, você pede você vai falando e o texto vai aparecendo na tela, depois você só corrige os erros de português. Então, é isso, assim, eu acho que a tecnologia, professor, não dá para a gente abandonar nunca em nenhuma das frentes. Mas aí tem um ponto negativo, principalmente na Black. A Black Ednet, como eu te disse, assim, a boa parte dos veículos são pequenininhos. Geralmente tem 2, 3 pessoas ali que trabalham naquele veículo que tem o site inserido na Black. E às vezes não tem recurso, né, para investir ali, para melhorar a sua vitrine. E aí essa é a grande dor, assim. Eu brinco muito, converso bastante com várias organizações, com Google, com todo mundo, assim, né? Que eu acho que se a gente tivesse um recurso institucional para contratar alguns profissionais da tecnologia que pudesse dar suporte para esses veículos, com certeza a gente ia dobrar o nosso faturamento, com certeza esses veículos de comunicação iriam crescer, porque essa fonte de receita seria extremamente importante para eles, entendeu? Ô, Elaine, deixa eu te fazer uma pergunta. Por E a favor. SECOM? Porque a gente sabe que a SECOM ela ainda usa algumas coisas, alguns métodos tradicionais de medição de audiência, né? Sim. E que a grande crítica que todo mundo faz é, peraí, e como é que você vai medir a audiência dos outros, né? Como é que são as suas conversas, se é que tem, como é que são com a SECOM? Eu tenho muita conversa com a SECOM, só que a SECOM ela é parte de uma ponta, vamos dizer assim, né? Eu acho que SECOM ela cuida de questões governamentais. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem o cadastro ali no Mediacad, vem algumas campanhas do governo federal, só que você precisa de uma métrica para entrega, né? Tem ali o viewability, tem métricas. Acho que para todos os recursos de publicidade tradicional existem métricas. Esses veículos geralmente têm ali uma entrega abaixo. Se eles entregar 50% de viewability é muito, sabe? O que equilibra os sites que têm um viewability maior? Alma Preta, e entre outros sites que compõem ali a rede. Aí dá esse equilíbrio, porque também a audiência deles é pequenininha. Então, a Secretaria de Comunicação, ela vem muito nesse lugar, e ela cuida de campanha de modo geral. Tem outra forma que a gente poderia trabalhar ali com as campanhas publicitárias do governo? Porque o governo é o nosso maior anunciante. Hoje, no Brasil, tem. Como? Conversando com as ASCONs do Ministério, e as ASCONs dos ministérios conversando com as agências de publicidades tradicionais, que atendem o governo federal, que têm os requisitos para atender o governo federal. Essas agências, por si só, dando oportunidade para veículos menores participarem dessas campanhas publicitárias do governo. Entende que não depende muito da SECOM, porque se a SECOM entra também nesse relacionamento, nessa conversa, ela acaba infringindo uma lei ali que ela não pode, você entendeu? Então, ela cuida
de uma parte da campanha do governo. Agora, as campanhas ministeriais é entender, ou seja, entender onde a verba, né, os recursos publicitários de cada ministério, eu acho que é aí que seria o pulo do gato interessante, entendeu? Porque é isso, cada ministério tem uma verba publicitária, que não necessariamente são campanhas governamentais, como campanha de vacinação, doe agasalho, que são campanhas mais institucionais. Que essas são as campanhas que a SECOM administra. Agora, uma campanha sobre racismo, por exemplo, é uma campanha mais direcional. Essa campanha poderia vir, sei lá, do Ministério da Igualdade Racial, ou do Ministério do Transporte, por exemplo. Então é isso, assim, eu acho que falta um pouco esse diálogo entre ministério com as com do ministério, falar com as agências para poder ter essa abertura dentro das próprias agências de publicidade, que acaba esquecendo por conta das exigências das entregas da publicidade e propaganda de modo geral. É complexo. Não, é complexo e é difícil. Todas as vezes que eu fui conversar na SECOM, sempre é muito difícil, porque o que eles usam como métrica é diferente do que se oferece, e eu acho que precisava ter uma reformulação grande com relação a isso. Acho que está na hora. E aí eu até o ano passado, eu comecei a acompanhar mais de perto. Tem muita coisa que é isso, assim, vai partir muito mais do que a agência tradicionalzona lá consegue entregar e exigir, porque isso vai mexer com o bolso direto, no final. Quem faz a distribuição é a agência. Então, por exemplo, se uma Black Adnet fica forte, para que eu vou precisar de agência de publicidade? Não faz o menor sentido, você entendeu? Então, tem esse ponto também que eu acho que, de entendimento, óbvio, que tem outros recursos dentro da própria agência. Só que também não há uma abertura tranquila, vamos dizer assim, uma abertura amigável, para que se aceite também esses veículos menores e um esforço também dos próprios publicitários que trabalham dentro da agência para incluir esses veículos. Porque pensa, se você tem R$1 milhão ali para fazer uma campanha, se você separar R$100 mil para oferecer para veículos pequenos, onde cada um vai ganhar 5, 10 mil reais, 2 mil, já é grande coisa para o interior da Bahia, do Norte e Nordeste. Então, isso não se pensa. Então, deixa eu ver, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, viu, depois, dona Elaine, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Juliana Rezende, que é da BR Press, ela te conheceu lá no Summit da ANER, ela é diretora da agência BR Press, e ela gostaria de oferecer à Alma Preta o conteúdo sobre violência de Estado nas favelas do Rio e do Brasil, que produzimos com o Branded Channels do documentário Agora Eu Quero Gritar. Rainal. E aí, o Juliana, quer falar um pouquinho, rapidinho, por favor? Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Regina. Tudo bom, Elaine? A gente se conheceu também atrás lá no Summit da ANER, foi bem legal a sua apresentação, e eu comentei isso rápido contigo. Eu te deixei um cartão, mas como você não me retornou, eu falei, vou falar de novo com ela. Então, a gente tem esse conteúdo justamente sobre a temática de violência de Estado e, obviamente, racismo estrutural, os dois andam juntos, né? E eu acho que tem tudo a ver, esse conteúdo que a gente produz para esse Branded Channel, com a Alma Preta. E a gente também gostaria de disponibilizar o filme, gostaria que você assistisse, é um filme bem forte, a maioria das entrevistadas são mulheres, geralmente mães de filhos assassinados nas favelas. O Agora Eu Quero Gritar foi feito no Rio de Janeiro, em 2019, antes da pandemia, e foi lançado em 2020. E é uma parceria da BR Press com a Universidade de Ulster, na Irlanda do Norte. E os dois diretores desse documentário lançaram um outro filme sobre quilombolas no Maranhão. E eles vão estar também nesse evento que eu acabei de ver aqui na Alma Preta, que vocês publicaram.
esse seminário. Coloquei o link aqui depois para você. 6 e 7 de novembro, é? É, Eu eles vão estar lá também no Maranhão, então pode ser que seja legal uma entrevista, principalmente com a Shivone. Ela é irlandesa e é diretora do Transitional Institute, do Instituto Transicional de Justiça da Irlanda do Norte, e eles falam de tudo isso, racismo, ocupação de território por forças policiais, enfim. Acho que pode interessar para você. Mas, assim, a gente também é um produtor de conteúdo pequeno e sempre focado em nichos, e também a gente tem muito interesse, né, em parcerias, até que não envolvam grana, mas que possam divulgar os nossos trabalhos, né, respectivamente, um trabalho do outro. Agradeço muito, Juliana. Só justificando, eu voltei esse final de semana para casa daquele dia lá. Não, tudo bem. Eu estava por fora? Nossa! Eu estava emendando uma viagem na outra, assim, inclusive amanhã eu já tenho uma outra viagem para fazer. Mas eu entreguei seu cartão para o Vitor e mandei aqui coloquei um e-mail aqui no chat. Ah, legal. Manda um e-mail para projetos com isso daqui dizendo que você já conversou comigo, e aí as meninas vão marcar uma reunião contigo para entender como que a gente pode usar, como que a gente pode divulgar o seu material. Tá, o documentário é bem impactante, assim. Você pode imaginar, você que conhece essa realidade, né? Sim. Mas legal, obrigada. E também acho super legal essa questão do estúdio, né, da Alma Preta. Acho que várias pessoas aqui no café têm interesse, né, em poder contar com um estúdio, tanto para podcast como para audiovisual, para programas, YouTube, vídeos. Depois deixa os contatos também de lá, como que a gente faz para saber os valores e agenda. Acho que é bem legal isso. Obrigada, Elaine. Um abraço. Então, e o Antônio Tembi, ele perguntou como é que a filantropia pode contribuir para alavancar a economia de uma organização da mídia. Então, estou escrevendo aqui só o contato do Estúdio Alma Preta, antes que eu me esqueça. O professor Adriano já falou que quer ir comigo conhecer, né, professor? Ótimo. Fazer uma caravana. Então, falando um pouco sobre... Quero mesmo. Bora, por favor. Aqui, com relação à filantropia, eu acho que a Alma Preta nasceu da filantropia, né? Eu sou suspeita em falar de filantropia, porque a filantropia, bem ou mal, ajuda muito na existência de boa parte dos veículos de comunicação de mídia independente. E eu não acho que, para além das diversificações de receita, eu acho que a filantropia ela é fundamental para a gente ter liberdade de se expressar, né? Senão, eu acho que a gente fica ali meio preso. Algumas filantropias, elas têm ali têm suas características, outras elas te deixam mais livre. Eu acho que apoio institucionais, eles estão sendo mais comuns, né, de acontecer de um tempo para cá. Se a gente for pensar, 5 anos atrás, apoios institucionais eram muito mais difíceis, né? Os apoios geralmente eram ligados sempre a um projeto específico. Hoje em dia, está muito mais fácil de você conseguir um apoio institucional. Só que é isso. Não é um apoio de R$500 mil, é um apoio institucional de 80 mil, de 70 mil. Não, estou te dando um apoio institucional de 150 mil. Não existe, né? Mas está tudo bem. É um começo de alguma coisa. Né? Então, não está vinculado a projeto, você pode gastar de forma institucional, mas, por exemplo, se você for ganhar, sei lá, contratar com R$100 mil, você não contrata alguém excelente de tecnologia, né? Você consegue contratar uma pessoa para tentar fazer, mas resolver todos os seus problemas você não vai conseguir. Então,
é isso, eu acho que a filantropia em si, ela ajuda na nossa economia, desde que você tenha essa inteligência financeira também. Não adianta você, e aí tanto a filantropia quanto qualquer outro recurso financeiro. Não adianta, você pode ganhar de R$100 até R$1 milhão, R$2 milhões, R$5 milhões ano. Se você não tiver um planejamento financeiro, não tiver uma equipe, alguém que pense o financeiro da organização, você nunca vai crescer. Então, na minha cabeça, é isso. O modelo de negócio da Alma Preta funciona nesse formato. É assim que funciona o modelo de negócio. Tem jornalista investigativo, eu que cuido da parte institucional, administrativa, financeira e comercial. Tem o diretor de audiovisual e o diretor de tecnologia hard news. Então, são todo mundo diferente que se junta e quando junta dá essa coisa bonita que vocês veem. Não dá para eu pensar tudo. Eu não quero fazer jornalismo investigativo. O Pedro falou que ia para a guerra, a gente ficou 5 meses eu falando, não vai. E ele, eu vou. Eu falei, não, eu tenho medo. Ele, não, mas é assim, sabe? Porque eu falei, vai para a guerra, é perigoso ele morrer. Mas não é isso, né? Ele sabe, ele tem a técnica, eu tenho medo. E a mesma coisa ele com planilha. A Mara Luque, acho que ela decifrou muito bem a gente, né? Então, o Excel e a planilha, né? Ela trouxe isso no Summit. E eu acho que é isso que dá o jogo, assim, né? A gente começou a receber os nossos recursos institucionais agora. Então, a gente nasce e cresce de projetos. E, assim, quando você trabalha numa empresa corporativa que gera lucro, tudo é projeto, né? Nada é institucional. Então, você tem que fazer o cálculo ali de quanto que é teu gasto, quanto que é suas despesas fixas, suas variáveis e quanto que é teu lucro. Então, a minha cabeça funciona assim o tempo inteiro para quando vem projeto. E por isso que dá certo, assim, e boa parte, assim, em 2023, quando a gente apresentou o primeiro relatório para algumas filantropias que nos apoiaram, eles ficaram abismados, impressionados como a gente conseguiu crescer e utilizar o recurso para que financie a gente por mais e mais anos, né? Então, é isso, assim, eu acho que filantropia ajuda, mas a gente não pode viciar. Se a gente viciar no recurso que a filantropia coloca nos nossos portais, infelizmente, a gente deixa de ser criativo. Então, a filantropia, ela vem para dar a base para que a gente possa seguir adiante com as nossas criatividades, com os nossos pensamentos. Agora, a partir do momento que a gente se torna refém da própria filantropia ou de um outro recurso financeiro que está ali nos ajudando por um bom tempo, infelizmente a gente se acomoda e aí não tem como a gente culpar a filantropia, porque os maiores culpados somos nós. Exato. É isso. Sim, senhora. Então, já deu o nosso tempo aqui. Elaine Silva, eu quero agradecer demais a sua presença hoje. Eu acho que tudo que você criou, que você fez é inspirador, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa de inspiração, porque a inteligência artificial não nos inspira, são as pessoas que nos inspiram. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, e com certeza o professor Adriano vai comigo conhecer o estúdio da Alma Preta, ele já se ofereceu, já me inscreveu e nós vamos, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença e até qualquer hora, tá Obrigada, bom? gente. Um grande beijo. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau.